mais um episódio de Reagindo a Histórias Macabras. Dessa vez eu trouxe um canal que ele narra as histórias reais que ele coleta e ele narra essas histórias em forma de vídeo. Basicamente, um vídeo com um plano de fundo e ele vai narrando histórias que, em teoria, segundo o que ele afirma, são histórias reais. Isso aqui eu acho que vai ser bem mais interessante que aquele vídeo. O vídeo fake que a gente viu no último vídeo. Quem quiser dar uma olhada, tá ali no card. O canal é esse aqui, Pesadelos de uma Pessoa Qualquer. Quando ele fala relatos paranormais do interior e histórias reais. Cara, do interior, isso aqui me remete muito à credibilidade. Me dá muita credibilidade nas histórias. Porque, sim, são nos interiores que as coisas acontecem, mano. É longe da civilização. Civilização, pô, quebra, né? Falar que tá longe da civilização, mas tá mais afastado daquele caos das capitais. São nos interiores que as coisas acontecem e não tem explicação. Dentro de mata densa, dentro do interior brabo, mano. Sítio. Oh, tem muita história boa de sítio, mano. De novo, eu falo isso porque, como eu falei no outro vídeo, eu já morei em local mais afastado. E eu já vi coisas. Um dia eu falo que eu já vi, um dia eu dou alguns meus relatos pessoais. Mas é bizarro, véio, é bizarro. Acontece muita coisa no interior, eu tenho o máximo respeito pra esse tipo de coisa, tá ligado? Mas é isso, simbora. Pesadelos de uma pessoa qualquer. Deixa meu like. Deixar meu like aqui no canal. Fica aí as créditos para o vídeo. Primeiro relato. Eu nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais, mas depois do que aconteceu naquela pequena cidade do interior, minha perspectiva mudou Tô completamente. falando, é no interior A que o bagulho fica princípio, esquisito. o local parecia inofensivo. Uma daquelas cidades pequenas, com casas espaçadas e ruas de terra batida. Sempre fui uma pessoa da cidade, mas sentia que precisava de um tempo fora, longe do caos urbano e das rotinas incessantes. Foi então que um amigo me recomendou que visitasse sua propriedade rural no interior de Minas Gerais. Ele havia herdado um sítio de... E por incrível que pareça, eu escuto, assim, de vez em quando eu pesquiso sobre isso, mas eu vejo muitos relatos, principalmente do Pará, norte no geral, mas no Pará, que é onde é o maior estado, né? E Minas Gerais tem muitos relatos interessantes, tá? De coisas macabras. seus avós Mas e vamos me seguir. ofereceu a oportunidade de passar uns dias por lá, já que ele quase não ia. Sítiozinho no O interior de sítio Minas. ficava a uns 30 minutos de carro da cidade mais próxima. Bizarro. Quando cheguei, a tranquilidade do lugar me impressionou. As colinas verdes, o céu aberto e a sensação de isolamento tinham algo reconfortante, mas também um certo toque de solidão. As pessoas da cidade mais próxima eram simpáticas, mas eu notei que tinham uma maneira peculiar de me olhar, como se soubessem algo que eu não sabia. Nos primeiros dias, aproveitei a paz. O sítio era espaçoso e as noites eram completamente silenciosas, exceto pelo som dos grilos e do vento passando pelas árvores. Eu lia meus livros, caminhava pelas trilhas. Só o som do grilo já é um bagulho esquisito, tá? Imagina, tipo, tudo apagado de noite. Não tem luz, muita luz próxima. Só fica cri, cri, cri e barulho de mata. Cê é louco. E dormia Arrepia, mano. tranquilamente. Contudo, conforme os dias passaram, comecei a notar coisas que me deixaram inquieto. Pequenos detalhes que no começo ignorei. Uma noite, por exemplo, enquanto estava sentado na varanda, ouvi um som que não conseguia identificar. Era como um farfalhar vindo do mato denso, seguido por um leve sussurro, quase imperceptível. Tentei ignorar, achando que era o vento ou algum animal. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. O som vinha do mesmo lugar. Cara, e é sempre assim, velho. É sempre. Isso aí bate nas minhas experiências pessoais. É sempre um barulho que de primeira você acha que, não é nada. Tipo, caiu alguma coisa. Algum bicho passou. Só que o barulho se repete. Tô arrepiado, velho. Só de falar isso. O barulho se repete. Aí nessa que o barulho se repete, você olha meio estranho, sabe? Tipo, pô, esse barulho aqui. Esquisito. Aí ele se repete de novo. Se repete de novo. E muda. Um pouquinho. Fica mais forte. Fica mais fraco. Mano, você tá sozinho. Num sítiozinho do interior. Meu amigo. Do mesmo ponto exato na Passa nem mata. Wi-Fi. Dessa vez, peguei uma lanterna e decidi investigar. Caminhei até a beira do matagal, apontando a luz para o meio das árvores. O farfalhar parou imediatamente, e o silêncio que se seguiu foi absoluto. A escuridão... Isso aí é outra coisa. É o oposto. Que em vez do barulho te incomodar, é o silêncio absoluto perto de floresta. Isso não é normal, tá? Floresta é um organismo gigante vivo. Tem vida dentro.
Do nada, fica em silêncio absoluto. Tem alguma coisa muito errada. Muito, muito errada. Não parecia mais densa naquela parte, e uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Decidi voltar para a casa. Os dias seguintes foram estranhos. Eu comecei a notar que algumas coisas estavam fora do lugar quando eu acordava pela manhã. Objetos que eu havia deixado em um canto da casa apareciam em outros, como se alguém estivesse mexendo neles enquanto eu dormia. Tentei Ia. me convencer de que era distração minha, mas aquela sensação de estar sendo observado crescia a cada dia. Tá Uma amarrado, tarde, mano. enquanto estava andando pelas redondezas, encontrei Ou, nunca ignore essa sensação. Cara, eu não sei o que é, não consigo explicar fisiologicamente quais são os caminhos neurais pra isso. Mas a gente sabe quando tem alguém observando a gente, velho. Eu não sei se é por instinto, se é algum resquício da nossa evolução, de, pô, de ter algum animal quando a gente tá lá nos primórdios da humanidade, quem conseguia sentir que tinha algum animal observando quando teve mais chance de sobreviver e perpetuou esse gene na gente. Mas isso é muito real, velho. Isso é muito real. Quando eu era moleque, eu conseguia bater de certeza quando tinha alguém próximo, se aproximando ou me olhando, velho. Hoje em dia nem tanto mais, acho que é porque a gente tá mais na cidade, como disse. Eu morava numa cidade mais afastada e tal. Mas como a gente acaba vivendo mais, se acostumando com essa sensação, a gente tá em um ambiente de cidade, você acaba se acostumando com essa sensação, então você acaba perdendo, deixando ela mais amenizada. Mas quando eu era moleque, eu conseguia saber, velho, se tinha alguém chegando próximo ou se tinha alguém me observando. Eu conseguia, de fato, tipo, sabe? Eu não consigo explicar, mas eu conseguia. um morador local que estava cuidando de suas vacas. Conversamos por alguns minutos e, ao saber que eu estava no sítio do meu amigo, ele ficou sério. Você tá sozinho lá? Ele perguntou, e eu confirmei. O homem balançou a cabeça lentamente e olhou para o chão, antes de murmurar algo que não conseguia entender direito. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo, mas ele só balançou a cabeça de novo e disse: Toma cuidado. Voltei para o sítio com uma sensação de peso no peito. A noite caiu mais rápido do que o habitual, e quando o escuro tomou conta, Deus algo é parecia mais. estar diferente. O farfalhar voltou, mas dessa vez mais alto e mais próximo da casa. O vento Arrepiei. começou a soprar É forte, exatamente fazendo isso. as árvores ao redor se balançarem com força. Exatamente o que Fiquei eu dentro falei. de casa, tentando me acalmar, mas não conseguia ignorar aquela sensação de que algo estava errado. Por volta da meia-noite, ouvi batidas na porta. Eram batidas leves, como se alguém estivesse com os nós dos dedos roçando contra a madeira. Não, Meu coração disparou. Quem poderia estar ali, não. no meio do nada, àquela hora? Peguei uma faca da Passando o cozinha, dedo na madeira. tentando controlar minha respiração, e fui até a porta. As batidas continuaram, e por um breve segundo considerei abrir. Tá, Mas você tá algo maluco. dentro de Não mim abre. dizia para não fazer isso. A voz que ouvi a seguir foi baixa, quase um sussurro, mas clara o suficiente. A partir daí, existem poucas coisas que, sabe, que é ponto pacífico. O que é que você vai fazer daí em diante, sabe? Não existe um consenso, eu acredito. Tem gente que reza, tem gente que ora, tem gente que pede proteção, tem gente que vai dormir, tem gente que liga a TV e vai assistir filme. Mas eu acho que é um ponto pacífico, não abra a porta. Esse pensamento não pode passar pela sua cabeça. Para me Pelo amor de arrepiar Deus. até os ossos. Me deixe entrar, só por um momento. Era uma voz feminina, suave e doce, mas com algo de errado. Uma frieza, uma distância que não parecia natural. Fiquei paralisado por alguns segundos, até que as batidas pararam abruptamente. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. Eu me afastei da porta tentando me acalmar, mas sabia que algo estava lá fora, esperando. Peguei a lanterna novamente, sem coragem de abrir a porta, e subi para o quarto, tentando Boa, dormir. boa. Mas o sono não veio. Fiquei deitado na Foda-se, tô cama, acordado. ouvindo o farfalhar, as batidas que ecoavam na minha cabeça e aquela voz pedindo para entrar. No dia seguinte, decidi que Deus é precisava mais. falar com alguém da cidade. Dirigi até a cidadezinha, procurando por respostas. Encontrei uma senhora idosa, Atrás de dona de um contato humano, mercadinho, sabe? e depois de algumas Pra se perguntas, acalmar. ela soltou um longo suspiro e me contou o que sabia. Segundo ela, o sítio onde eu estava havia pertencido, há muito tempo, a uma família conhecida por praticar coisas estranhas.
As pessoas da cidade evitavam falar sobre o assunto, mas Hã? boatos circulavam sobre rituais antigos. Pronto, uma coisa que eu vejo muito quando pesquiso esse tipo de história é muita coisa relacionada a folclore, obviamente, principalmente história de caçadores. Caçador que eu digo é tipo pessoa que vai pra mata caçar animal pra comer, pra vender, etc. Que existe, aí são cada um que explica de sua forma, né? Entidades protetoras, entidades vingativas, protetores da mata, que seja, alguma coisa do gênero. Tem várias histórias explicando. Um outro ponto é escravidão, cara. Tem muitas histórias relacionadas a ambientes, a casas que foram, tipo, que teve muita escravidão, sabe? Envolvida naquele ambiente. Tipo, talvez a energia que pesa. Não sei, velho. Aí cada um que explique do seu jeito. Eu não faço a menor ideia. Em que algo ficou preso lá, ela me disse, com uma expressão de preocupação. Ele não vai ficar Não é preso bom lá, eu vou mexer com me essas embora. coisas. Tentei ignorar o que ela disse, mas era Não mete o pé, impossível. a casa nem é tua. A O ideia de que algo problema nem é antigo e seu. maligno estava à espreita naquela O problema nem é propriedade seu, não mano. A saía da casa minha nem é cabeça. sua. Decidi que ficaria mais um dia, apenas para me certificar de que não estava enlouquecendo. Voltei para o sítio à tarde, com o sol ainda brilhando, mas a sensação de desconforto nunca me deixou. Naquela noite, o farfalhar voltou mais intenso e as batidas começaram logo depois. Dessa vez mais fortes, mais insistentes. Eu estava decidido a não ceder, mas quando ouvi a voz novamente, algo mudou. Ela não estava mais implorando para entrar. Agora estava zangada. Abra essa porta. A ordem veio fria, cortante, e meu corpo reagiu instantaneamente. Comecei a caminhar em direção à porta, mesmo contra a minha vontade, como se algo estivesse me controlando. Cheguei a tocar na maçaneta, mas antes que pudesse abrir, um grito ecoou do lado de fora. Um grito horrível que parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo. Mano, Recuei, por quê? Eu falei. A única coisa que deveria passar na sua cabeça é não irei tocar naquela porta. Simples, é tremendo, simples. sem coragem de olhar pela janela. Algo terrível estava do lado de fora, e eu sabia que, se abrisse a porta, não sobreviveria para contar a história. O grito cessou, mas a presença continuou. Lembrando que ele tá fazendo a narração de uma história real. Não sei como, mas Isso ele sem finalmente mente. consegui pegar o telefone e liguei para meu amigo, implorando para ele vir até o sítio. Quando ele chegou no dia seguinte, o sol já havia nascido, e o que ele encontrou foi uma versão completamente destruída de mim. Eu não consegui falar sobre o que aconteceu, mas ele entendeu o suficiente ao ver o medo em meus olhos. Fomos embora naquela manhã, e eu jurei isso. nunca mais voltar. É isso. Essa experiência mudou minha vida. É isso. É Algo isso. antigo e sombrio vive naquela terra. Algo que ainda busca. Algo que perdeu, talvez. Não sei ao certo o que aconteceu ali, mas uma coisa é certa. Foda-se também, não é O sua interior casa. guarda segredos que deveriam permanecer enterrados. E eu fui tolo em tentar desvendá-los. Tô arrepiado. Mas a história não acaba aí. Mesmo após deixar o sítio e retornar à minha vida normal, O interior é o bizarro, terror não me guys. abandonou. A experiência havia deixado uma marca indelével na minha mente. Eu acordava Ali, frequentemente indelével. durante a noite com a sensação de que alguém estava me observando. Pesadelos com a voz feminina e as batidas na porta tornaram-se parte do meu cotidiano. Minha casa na cidade, que antes parecia um refúgio, agora parecia ser o palco das minhas maiores angústias. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi um farfalhar vindo da varanda. Um som muito semelhante ao que ouvi no sítio. Meu coração disparou e uma onda de pânico tomou conta loucura. de mim. Levantei-me lentamente, É tentando loucura. manter a calma, e olhei pela janela. Na Não havia cidade é nada lá maluquice. fora, mas o som persistia. Cara, porque a gente tem como na cidade grande um refúgio, né, pra esse tipo de coisa sobrenatural. Porque o sobrenatural ele tá muito atrelado a povoados, pouca população, população dispersa, quando você tá sozinho, sabe, numa cidade mais afastada. Então a gente vê na cidade um refúgio. Se na cidade o bagulho acontece, vai correr pra onde, fi? A sensação de estar sendo observado ficou ainda mais intensa. No dia seguinte, decidi investigar mais a fundo a história do sítio. Passei horas na biblioteca local, pesquisando sobre a antiga família que havia possuído o sítio Meu amigo. e sobre qualquer ocorrência estranha na área. Meu amigo. Descobri que,
Além dos boatos sobre rituais antigos, havia registros de pessoas desaparecidas e eventos inexplicáveis ao longo dos anos. A conexão entre esses eventos e o sítio era vaga, mas havia uma constante: a presença de algo maligno. Encontrei também referências a um antigo livro que, segundo rumores, continha práticas esotéricas e rituais que poderiam explicar os fenômenos que presenciei. O livro estava escondido em uma antiga biblioteca Aí, municipal. quanto a isso, eu já não sei. Ritual, essas coisas religiosas, mano. Desse tipo de coisa eu prefiro não saber de nada. Nada, brother. De verdade. Não curto. E os registros indicavam que ele havia sido removido há décadas. O que me deixou ainda mais perturbado foi o fato de que ninguém sabia onde o livro estava agora. A busca pela verdade me levou a uma jornada que ultrapassava os limites do razoável. Eu me vi obcecado por entender o que havia acontecido e por encontrar respostas que talvez nunca fossem dadas. Em um impulso desesperado, entrei em contato com um especialista em fenômenos paranormais, alguém que já havia lidado com casos semelhantes. Ele concordou em me ajudar, mas o que descobrimos juntos foi ainda mais perturbador. Durante nossa investigação, o especialista me revelou que o sítio estava localizado em um ponto onde as energias cósmicas se encontravam de Aí maneira viajou. muito peculiar. Aí Esses viajou. pontos, segundo ele, eram conhecidos por atrair entidades e forças malignas que buscavam se manifestar no nosso mundo. Era como se o sítio fosse um portal para algo muito mais sombrio. A história dos avós de meu amigo começou a fazer sentido. Eles não eram apenas proprietários de uma propriedade rural. Eles eram parte de algo muito maior e mais sinistro. As práticas estranhas e os rituais não eram apenas superstições locais, mas tentativas desesperadas de controlar ou apaziguar as forças que habitavam a região. O sítio, com seu isolamento e a antiga energia que permeava o local, havia se tornado o epicentro de eventos paranormais que transcenderam o tempo. Mesmo com todas essas revelações, nada me preparou para o que aconteceu na última vez que visitei o sítio. É loucura, tu foi Voltei de lá, novo. meses depois, decidido Desculpa, a aí tá confrontar no o erro. que quer que Aí tem que se estivesse fuder. lá. Eu Aí ele estava tá no erro armado com total. novas informações e preparado para E tu vai enfrentar fazer a o quê? verdade. Tacar No um livro entanto, na cabeça da ao assombração? chegar, encontrei o sítio completamente abandonado. A casa estava em ruínas e a atmosfera era ainda mais opressiva do que eu lembrava. O farfalhar e as batidas haviam cessado, mas uma sensação de mal-estar permeava o lugar. Enquanto explorava os Cessou no escombros, sítio, começou encontrei um e antigo tava na altar tua oculto casa? em um dos cômodos. Havia símbolos e marcas estranhas nas paredes, e um livro antigo estava em cima do altar. O mesmo livro que havia sido removido da biblioteca municipal. Ao tocar no livro, uma onda de energia fria me envolveu e uma presença invisível parecia me observar. O que eu aprendi naquele dia foi aterrorizante. É o que eu tô falando, velho. É o que eu falei. A sensação de ser observado é algo a se perceber. É algo a se notar e dar atenção, cara. Isso aí, tô falando. Já expliquei. O livro continha instruções para rituais que buscavam abrir portais para outras dimensões. E as marcas na parede eram parte de uma tentativa de manter essas portas fechadas. Algo havia dado errado, e a presença que eu havia sentido no sítio era uma manifestação de uma entidade que havia escapado para o nosso mundo. Decidi deixar o sítio imediatamente, mas a sensação de estar sendo seguido nunca me abandonou. A partir daquele dia, minha vida mudou para sempre. O que era para ser uma escapada tranquila no interior se transformou em uma experiência que desafiou tudo o que eu acreditava. Cara, O é um mistério negócio do que eu nunca vou fazer. Dar uma escapada pro interior sozinho. Posso ir com família, posso ir com amigos, suave. Mas ir pra um sítio afastado sozinho, eu não comi merda. Desculpa. Não comi merda. Preferi ir pra uma praia sozinho. É isso. sítio e o que ele continha não eram apenas histórias para assustar, eram realidades aterrorizantes que me forçaram a confrontar o desconhecido. Essa experiência mudou minha vida de maneiras que eu nunca poderia imaginar. Algo antigo e sombrio vive naquela terra. Algo que ainda busca, algo que perdeu talvez. Não sei ao certo o que aconteceu ali, mas uma coisa é certa.
O interior guarda segredos que deveriam permanecer enterrados. E eu fui tolo em tentar desvendá-los. Sim. Aquele sítio, com seu passado oculto e suas forças malignas, me deixou com uma compreensão profunda e assustadora daquilo que se esconde nas sombras do mundo. E apesar de tudo, eu sei que o que encontrei lá é apenas a ponta do iceberg de algo muito mais vasto e incompreensível. É isso, cara. É isso. E eu concordo com quase tudo. O interior. Os interiores do Brasil afora aí. Tem coisas que ninguém explica. De verdade. De verdade. Mas é isso. E aí? Tu curtiu? Arrepiou? Eu arrepiei. Eu arrepiei algumas vezes. Você tem alguma história macabra aí, mano? Que você viu, alguma história de alguma coisa sobrenatural que você não consegue entender ou explicar? Deixa aí nos comentários. Se inscreve, curtir o canal, se inscrever. E é isso. Agora eu vou jogar um pouquinho pra tirar esse clima de tensão.